A paz do Senhor Jesus. Chegamos à quinta-feira, penúltimo dia desse estudo que nós estamos realizando aqui do Salmo de número 51, não é? Que tem sido de bênção em nossa vida e tem nos ensinado sobre o perdão, não é? O arrependimento de pecados. Glória a Deus. Nós paramos no verso 12, onde nós falamos sobre o salmista. Ele está pedindo a Deus que torne a dar a ele a alegria da salvação e sustente ele nesta alegria, que essa alegria seja constante na sua vida. E o que nós iremos ler agora é o verso 13 ao verso 16. Amém? Acompanha aí comigo essa leitura, em nome de Jesus, que diz assim: Então ensinarei aos transgressores o teu caminho, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e da minha língua exultará a justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifício, do contrário, eu tos daria, e não te agradas de holocaustos. Glória a Deus. Aleluia. O salmista, ele continua, não é? Esse verso 13, ele é uma sequência, é uma consequência do que o Davi estava pedindo no verso 12, que foi o verso que nós analisamos ontem, não é? Verso 12, ele diz assim: restitui-me a da alegria da salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Agora ele vai explicar para quê, qual é a consequência se Deus fizer isso na vida dele. Aí o verso 13 ele diz: então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Queridos, isso aqui é algo tão sério para a nossa vida hoje. Porque hoje em dia nós estamos vendo tantas pessoas querendo ensinar outros, tantas pessoas querendo ser mentores de outros, tantas pessoas querendo pregar para outros. No entanto, nele não existe mais a alegria da salvação e nele não existe mais um espírito voluntário. Tem muitas pessoas que, assim como Davi, pecou e continua pecando, continua tendo prazer nisso, não se arrepende. Mas ele quer ensinar outros. Ele quer curar outros estando ele ferido. Ele quer ensinar outros como fazer algo que eles não fazem. Que o Senhor Jesus chama isso de cego guiando o cego. E ambos certamente cairão em um buraco. Então, irmãos, para que possamos ensinar os transgressores, para que possamos ensinar os transgressores os caminhos de Deus, e para que os pecadores se convertam a Deus, é necessário mostrar para eles a cura, o perdão, a transformação que houve em nossa vida. Mas se não houve isso na minha vida, como eu poderei estar ensinando aos transgressores? Como eles crerão em Deus que muda história se a minha não foi mudada? Sabe, a nossa maior pregação, nosso melhor ensino, não é palavras, não são com palavras, são com atitudes, são com exemplos. Então, o salmista, observe, o salmista primeiro está pedindo para ele, para que o Senhor restitua nele a alegria da salvação. O salmista está pedindo primeiro para que Deus sustente ele, um espírito voluntário. Aí sim, depois disso, ele vai ensinar os transgressores os caminhos de Deus, ou seja, ele vai contar os testemunhos dele, do que Deus fez na vida dele. E aí os pecadores se arrependerão e se converterão a Deus. Aleluia. Então esse é o ensinamento de Deus primeiro para a nossa vida hoje. Primeiro Deus quer fazer a transformação em você. Primeiro Deus quer fazer a mudança em você. Deus quer sarar as tuas feridas. Deus quer transformar a tua história. Deus quer perdoar os teus pecados, para que depois disso, através de você, ele venha alcançar a outros também.
Essa é a beleza do evangelho. É uma vez regenerado, vá agora e pregue sobre esta regeneração para aqueles que ainda não foram. Louvado seja Deus. Porque tem muitos aí hoje em dia que não foram regenerados, mas querem pregar esta regeneração, esta salvação. E o salmista aqui está para nós ensinando como de fato se deve fazer isso. Glória a Deus. Aí o verso 14, ele diz: livra-me dos meus crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. O que o salmista está pedindo aqui é que o Senhor perdoe ele, apague dele essa sentença de morte, esse pecado que ele cometeu sobre a morte de Urias. Aí ele vai dizer: aí, Senhor, a minha língua exultará a tua justiça. Aí ele vai poder louvar a Deus, vai poder cantar a justiça de Deus, porque eu não posso agir com hipocrisia, irmãos. Nós não podemos cantar a justiça de Deus, exaltar a justiça de Deus, se a gente não viver nessa justiça. Se as nossas mãos estão meladas de sangue. Nós não podemos dizer que Deus é justo se eu não vivo nesta justiça. Temos que cantar, proferir, declarar, enaltecer de Deus aquilo que nós já provamos e vivenciamos em nossa vida. Isto é evangelho. Aleluia. Verso 15, ele continua: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Aleluia. Quem vai abrir a boca dele não é ele, é o Senhor. Como que o Senhor fará isso? Como é que o Senhor faz com que a nossa boca se abra? Quando ele manifesta em nós o seu perdão e apaga as nossas iniquidades. Com este ato, a nossa boca se abre e os nossos lábios manifestam o louvor a Deus. Aleluia. É em vão você louvar a Deus, não ainda estando reconciliado com ele. Tem muitas pessoas que ainda não se entregaram a Cristo, que ainda não estão ainda andando com Jesus, mas abre a boca e fala palavras de louvores a Deus, mas que para ele é de boca para fora, porque de fato a sua vida não condiz com isso que ele está proferindo. Mas quando Deus abre a nossa boca com o perdão dele, aí sim, a nossa boca manifesta os louvores a Deus. E o verso 16, ele diz: pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu estudaria, e não te agradas de holocausto. Aí o salmista vai dizer: porque, Senhor, aleluia, o Senhor não tem prazer em sacrifício. Se o Senhor quisesse sacrifício, eu daria. É isso que Davi está dizendo aqui. Mas o que o Senhor se agrada mesmo, aleluia, não é de sacrifício. Aleluia. Deus não quer apenas sacrifício, irmãos. Pensamos muitas vezes que se a gente oferecer um sacrifício a Deus, eu vou fazer um voto a Deus e aí vou estar, minhas contas estarão quites com Ele. Tem pessoas que pensam assim: olha, eu vivo pecando, eu faço as coisas do meu jeito, mas eu dou uma esmola. Eu sou uma pessoa de coração bom, eu gosto de dividir o que eu tenho. E pensa que com isso ele está quite com Deus. Deus não vai cobrar o pecado dele. Pela palavra estamos vendo que isso não é verdade. Porque o salmista está dizendo aqui: o Senhor não se agrada de sacrifício. O Senhor não tem prazer em sacrifício. O sacrifício que Deus quer não é as obras que você faz. Aleluia. É as obras, é o sacrifício que você se torna por amor a Ele. O sacrifício que Deus quer é a tua obediência. É o teu prazer na lei de Deus. Porque você ser obediente a Deus é um sacrifício. Você viver em santidade e não em pecado, isto é um sacrifício. E é isso que Deus se agrada. Mas eu me sacrificar externamente, oferecer algo a Deus, ou agir, fazer obras caridosas,
ou simplesmente eu pagar uma promessa, eu agir de tal forma, isso Deus não se agrada, irmãos. Porque de que adianta eu ajudar os necessitados, eu fazer um voto e cumprir, mas voltar para a minha prática do pecado? Do que adianta isso? Sabe, na nação de Israel, no tempo da lei, anualmente a nação trazia um cordeiro, para que esse cordeiro fosse morto em troca dos pecados do povo. E o cordeiro vinha, sobre o cordeiro era imputada as faltas do povo, e este cordeiro seria morto. Então pronto, morreu, pagou a dívida, que era o seu pecado que estava sobre ele. Ok, o povo voltava para casa super feliz. Estava quite com Deus. Só que tinha um problema, era temporário. Por quê? Porque quando o povo voltava para a sua vida, voltava a pecar tudo de novo. Então, ano após ano, tinha que trazer cordeiro sempre, porque o povo voltava a pecar. Aí o Senhor disse isso na sua palavra: olha, eu quero obediência e não sacrifício. Porque que adianta vir trazer sacrifício, mas se a vida não é de obediência? E é isso que o salmista está dizendo aqui. Olha, Senhor, eu sei. O Senhor não quer sacrifício, não. O Senhor não tem prazer nisso. Se não, Senhor, eu daria. Davi era rei, irmãos. Tinha inúmeros animais para que ele pudesse entregar para sacrificar. Mas ele reconhecia, sabia. Olha, Senhor, eu sei que não é sacrifício que o Senhor quer. Aleluia. Você sabe o que é que Deus quer de você. Você sabe o que é que Deus está cobrando de você. Aleluia. Então, entrega a Deus o que Ele está te pedindo. Seja fiel a Deus, seja obediente, seja sincero. Deus se agrada mais disso do que qualquer coisa que você venha oferecer para Ele. Amém? Vamos parar aqui no verso 14, aliás, no verso 16. E amanhã nós iremos retornar para encerrar no verso 17 ao 19. Amém? Medita nessas palavras e receba de Deus, em nome de Jesus.